caso dos maias. Deixa eu tomar uma água, minha garganta está secando. No caso dos maias, meus amigos e minhas amigas, a situação foi ainda, digamos assim, mais fácil. Por quê? Se no caso dos astecas houve aliança com povos rivais aos astecas e houve a disseminação da varíola, se no caso dos incas o império já estava dividido entre si, no caso dos maias, se vocês viram a outra aula, os maias, diferente dos incas e dos astecas, não eram um império. Os maias, eles formavam um conjunto de cidades-estado independentes entre si. Ou seja, eram cidades que cada uma delas eram comandadas por uma cúpula religiosa de sacerdotes. Eram sociedades em que o poder político era muito ligado ao religioso, o que não é nenhuma novidade. A Europa, que estava conquistando a América, era assim, só era um outro Deus. Era Jesus Cristo, Jesus Cristo. E no caso das populações indígenas, aqui na América, havia um panteão de divinizados, de divindades. E no caso das cidades maias, cada uma dessas cidades era governada, explicando de maneira simplista, por uma classe ou por uma cúpula sacerdotal. E quando os espanhóis chegam aqui, né, ou chegam lá na região maia, que corresponde ao sul do México, né, e parte da América Central, visualize divertidamente mais uma vez o mapa da América. Então, sul do México e parte da América Central ou norte da América Central era a região onde os maias ficavam. E repetindo, os maias, eles não organizaram um império. Era um conjunto de cidades-estado era um conjunto de cidades-estado independentes entre si. Então, essa era a organização política dos astecas. Um conjunto de cidades-estados que, sendo cidades-estado, ou seja, cada uma delas com uma classe sacerdotal governante, elas eram independentes entre si, né? Que viveram por muito tempo nessa situação. Só que anos antes da chegada dos espanhóis, essas cidades maias estavam em guerra entre si, em conflito entre si. E por que essas cidades estavam em conflito entre si? Por comida. Isso mesmo. Ou, falando de forma mais elaborada, estavam em conflito por terra. Estavam lutando entre si por terra. Mas por que por terra? Aquela região ali, naquele momento, ela não tinha uma fertilidade suficiente, bastante, para poder alimentar as populações maias que estavam ali. Então começou a faltar comida, começou a faltar terra suficiente para que os maias pudessem comer, pudessem produzir alimentos e pudessem comer. Então, o que eles vão fazer, essa cidade? Elas vão começar a lutar entre si por terras. Eles vão começar a guerrear entre si por terras. Começa uma guerra interna, uma guerra intestina, ou, lembrando da Marvel, uma guerra civil, né? Só que aí no caso nós temos vários Capitães Américas e vários Homens de Ferro lutando entre si por terra, por comida, por água, porque a terra ali não era suficiente mais para alimentar essas populações. Então eles estavam em guerra entre si. E quem saiu vencedor nessa guerra? Os espanhóis. Todos os maias saíram derrotados. Por quê? Quando os espanhóis chegaram caminhando para meados do século XVI, os maias já estavam em decadência. Eles já estavam fragilizados por conta desses conflitos internos. Eles já estavam fragilizados por essas guerras internas. Então foi melzinho na chupeta, como se diz atualmente, para os espanhóis conquistarem os maias, porque eles já estavam fragilizados por conta dessas guerras internas. Então essa foi a conquista maia. Então,